Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus na noite desse dia, né? O qual nós nos encontramos aqui para adorar, para bendizer, para exaltarmos o nome do Senhor. Então, que nessa noite eu quero te dizer algo. O Senhor tem grandes coisas para fazer no meu e no teu coração. Só depende de nós. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta. E se alguém abrir, Ele entrará e fará morada. E o Senhor quer fazer habitação nos nossos corações. Amém, irmão? Mas eu louvo a Deus, né, por mais essa oportunidade de estar aqui na noite desse dia, para junto nós compartilharmos com os irmãos, para junto nós sermos ministrados, porque quem ministra aos nossos corações não é o homem e sim o Senhor. Para junto nós sermos ministrados pelo Senhor, e o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Diante desse tema que nós nos encontramos na noite desse dia, sendo frutífero no pleno conhecimento de Deus, o qual a divisa fala no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 10, a divisa é: isto é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em todas as boas obras, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 3, capítulo 10, a palavra do Senhor fala assim: perdoe, irmão. Colossenses 1, capítulo 10, fala para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em todas boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. É assim que está aqui na minha Bíblia, né? Talvez tua Bíblia possa ter alguma interpretação diferente, mas é tudo que o Senhor tem para o nosso coração na noite desse dia. Deus querido, Deus, Pai maravilhoso, na tua presença, Pai, o qual nós nos encontramos na noite desse dia, estamos aqui, ó Deus, para celebrar o Senhor, ó Deus, por mais uma semana, ó Deus, que se encontra, ó Deus, finalizando, e até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos aqui, ó Deus, na noite desse dia, para ser alimentado pela tua palavra. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, para prestar um culto, ó Deus, racional ao Senhor. E aqui foi lida uma porção da tua palavra, o qual, ó Deus, se encontra aqui, ó Deus, todos reunidos na tua presença, para que possa ser ministrado pela tua palavra. Por isso, ó Deus, ministra aos nossos corações, fala aos nossos corações, Senhor. Repreende, anula, cancela, bloqueia no mundo do homem, no mundo do espírito, toda e qualquer programação, ó Deus, satânica e diabólica, que porventura vem para tentar, ó Deus, nos trazer, ó Deus, distraimento, ó Deus, distração no momento da ministração da tua palavra, preocupação no momento da ministração da tua palavra, para que nós não venhamos receber. Deus, agora, meu Pai querido santo, que o Senhor possa estar repreendendo toda ave de rapina, roubadora da semente chamada a tua palavra, para que a tua palavra possa cair nos nossos corações e achar morada. Que nossos corações, ó Deus, não são mais terra seca, e sim terra fértil, pronto para que a semente possa cair, germinar e venha produzir e frutos, ó Deus, digno de arrependimento. Por isso nós nos encontramos aqui nesta noite, te pedindo, fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós estamos diante de uma palavra, nós estamos diante de uma expressão que eu quero que eu veja nessa palavra. O apóstolo Paulo aqui, ele começa a se expressar à igreja dos Colossenses, aos Colossenses, e nós vemos que neste momento, através dessa expressão de Paulo, nesse capítulo 1, nós vemos que tem uma demonstração de alegria.
Paulo começa a demonstrar uma satisfação no seu coração para com aqueles irmãos de Colossenses. E Paulo, quando ele começa no capítulo 1º versículo, vou começar a ler a partir do versículo 3, ele começa assim: graças damos a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Nós vemos que Paulo ele começa a demonstrar uma satisfação no seu coração, porque ali ele estava ouvindo algo de bom daqueles irmãos. Paulo ele estava vendo algo que aquela igreja estava fazendo para com todos. Quando ele diz no versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos, por causa da esperança que vós está reservada, que em vós está reservada, nos céus, da qual já antes ouviste pela a palavra do Evangelho. Nós vemos que nessa demonstração, ele está alegre, ele está exortando a igreja, ele está comunicando a sua felicidade para aquele demais, porque ali tinha um povo zeloso pela palavra do Senhor. Ali tinha um povo que estava colocando em prática aquilo que tinha ouvido falar do Evangelho. Ali tinha um povo que estava colocando em prática talvez aqueles cultos de ensinamento que participavam. Ali tinha um povo que estava sendo não só ouvinte da palavra, mas sim ouvinte praticante. E Deus, quando Ele vê do alto céu, quando Ele olha para a minha vida, quando Ele olha para a tua vida, e quando Deus Ele vê que nós estamos aqui uma noite dessa de sexta-feira, talvez o qual muitos estão viajando, outros estão fazendo uma preparação para o final de semana. Quando Ele olha, que Ele vê nós aqui nos preparando para dar mais continuidade a uma nova semana que vai se iniciar, e nós viemos à casa do Senhor e recebemos uma palavra dessa, o qual nós recebemos diante desse tema que estamos trabalhando durante esse mês, para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em todas as boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Isso é sinônimo de quem estava praticando aquilo que tinha ouvido. E muitas das vezes nós viemos até a igreja, muitas das vezes nós fazemos um sacrifício, chegamos em casa cansados, vimos, e muitas das vezes nós entramos e saímos da mesma maneira qual entramos, e muitas das vezes até pior. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E para que nós possamos sair forte, quando entramos aqui cansado, quando nós entramos aqui abatido, quando nós estamos aqui sem força, talvez até mesmo dizendo: esse é o último culto que eu vou participar. Quando nós entramos aqui dizendo: mas eu não tenho mais força, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E quando nós ouvimos a palavra e sairemos por essa porta praticando, aí nós começamos a alegrar o coração do Senhor. E aí o nosso espírito começa a fortalecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós viemos aqui tratando, mediante a vários temas, durante todos esses períodos, e nós vimos que Deus tem falado de várias maneiras neste lugar. E como é que nós temos vivido durante esse período? Nós estamos praticando aquilo que nós estamos aprendendo? Será que alguém um dia pode passar essa referência, o qual Paulo começa passando nesse versículo, no versículo 3, do capítulo 1, qual ele estava passando para os colossenses?
Será que o que nós estamos fazendo, estamos alegrando alguém na casa do Senhor? Será que nós estamos alegrando principalmente ao nosso Senhor? Porque nós vemos que Paulo, ele começa trazendo essa referência. Quando eu comecei a meditando, eu disse: Senhor, é algo profundo, é algo que nós precisamos nos aprofundar mais para entender. Assim como a irmã falou aqui na ministração, falou, nós fecha os olhos, olha para dentro de você. Não sou eu que tenho que dizer: meu irmão, você já ouviu a palavra, meu irmão, você tem que praticar. A palavra está sendo ministrada, mas nós vemos que Paulo ele diz assim: a graça damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Irmão, tem uma igreja orando por você. Sempre terá alguém orando por você. Eu sou fruto de oração. Você é fruto de oração. E ele diz: portanto, ouvindo da vossa fé em Cristo Jesus, da caridade, né, e do amor, que tendes para com todos os santos, por causa da esperança. Ali era um povo que estava esperando no Senhor. Por causa da esperança que em vós estáis reservada no céu, da qual já antes ouviste falar pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós deste o dia em que ouviste. No dia que você ouviu a palavra do Evangelho, no dia que você ouviu pela primeira vez a ministração que Deus falou no teu coração, naquele dia a palavra, a semente foi plantada ao teu coração. E aí ele diz: agora já começou a frutificar, já começou a produzir fruto. Porque quando nós chegamos na casa do Senhor, por pior que sejam as nossas situações, nossos pecados, mas quando nós ouvimos a ministração da palavra do Senhor, e quando nós saímos, nunca mais eu vou voltar a praticar aquilo que eu estava praticando. Aquilo ali é o Espírito Santo do Senhor que já está falando no teu coração. Aquilo ali é a semente chamada a palavra que já está germinando no teu coração. Quando você decide na casa do Senhor, agora, irmão, porque muitas das vezes, quase todos os cultos, às vezes nós chegamos aqui, ouvimos a palavra e dizemos: opa, a partir da manhã eu vou começar a praticar esta palavra. Quantas vezes nós dizemos: a partir de agora eu não vou mais fazer, mas no outro dia, quando pensa que não, quando nós olhamos, estamos praticando todas aquelas mesmas coisas. Isso aí, quando nós olhamos, vai para uma batalha, é uma batalha espiritual. A semente foi plantada, a semente começou a germinar, a semente começou a produzir frutos dignos de arrependimento. Mas é como a palavra diz, que sobre aquela semente que caiu à beira do caminho, outro caiu no espinheiro, outro caiu, então aí veio o maligno e tirou. E no mundo espiritual existe batalha que os nossos olhos carnais não pode contemplar. E muitas das vezes nós chegamos aqui, recebemos a palavra do Senhor, saímos daqui fortificados. Quando pensa que não, você recebe uma mensagem. Quando pensa que não, você recebe um telefonema. Quando pensa que não, você recebe um olhar. E é tudo que o inimigo queria para roubar aquilo que foi semeado no teu coração. E quando Paulo diz assim: por causa da palavra da verdade do Evangelho. Qual é a verdade do Evangelho? Cristo, Ele morreu para que nós tivéssemos vida, assim como foi ministrado aqui. E Ele não cobrou nada, Ele não pediu nada em troca. E nós vemos que existem vários mandamentos. E nesse mandamento, do maior mandamento, significa qual? Ama a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, nós vemos que é um mandamento que está aqui dentro de Colossenses, aqui quando Paulo diz assim, ó, no capítulo 3,
ou no versículo 4, quando ele diz: portanto, ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Segundo mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Se você quer viver essa promessa, se você quer viver esse projeto que Deus tem para a tua vida, o qual nós estamos tratando nesse tema, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em todas as boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Se você quer crescer no conhecimento de Deus, você tem que praticar essa obra, essas boas obras, chamada o amor ao próximo como a ti mesmo. É segundo mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Isso é um sinônimo que você está começando a vivenciar esta promessa para a tua vida. Se eu praticar este amor para com os santos, eu estou começando a plantar algo para que eu possa viver o melhor de Deus para a minha vida. E o melhor de Deus para a minha vida é o que? Crescendo no conhecimento de Deus. E só cresce no conhecimento de Deus quem vive a palavra, quem se alimenta da palavra de Deus. A criança, quando nasce, ela é dependente de quê? Do leite materno. Para que essa criança possa ter um crescimento saudável, para que essa criança venha a ter uma vida saudável, segundo os especialistas, aquela criança tem que mamar no máximo o quê? Até os 2 anos de idade, para que possa ter uma vida. A palavra do Senhor também nos trata que quando nós nos convertemos, nós somos o quê? Começamos o quê? No leitinho. Mas chega um determinado momento que é preciso que nós viemos viver. É preciso que nós viemos ter um amadurecimento espiritual. E esse amadurecimento espiritual só vem para a nossa vida através da palavra de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus, nós estamos praticando, não é? Por isso que ele diz: por causa da esperança. Aonde está a tua esperança na noite desse dia? Aonde é que está a tua esperança? Você que nos assiste, talvez através dessa live. Aonde é que está a sua esperança diante desse diagnóstico médico que o qual você recebeu? A tua esperança tem que estar no Senhor, para que você possa viver o melhor do Senhor para a tua vida. E ele diz: por causa da esperança que vos estáis reservada nos céus. Eu creio. Está difícil, está calor aí, não está, irmão? Mas o melhor de Deus ainda está por vir para a nossa vida. A minha esperança, o mundo jaz do maligno, assim a Bíblia diz. Mas Deus, Ele tem um lugar de glória para a nossa vida. Deus, Ele tem o melhor reservado para mim e para você. Eu não sei como é que você se encontra a tua vida, não me interessa também, porque a única coisa que eu posso fazer é orar por você. Mas eu sei que Deus tem o melhor para a tua vida. Descansa o teu coração, creia no Senhor Jesus, confia nele que o melhor dele está reservado para você. E Paulo diz: aquele povo, a esperança daquele povo estava no Senhor. Aí Paulo diz assim: por causa da vossa esperança que vos estáis reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela a palavra da verdade do Evangelho. Irmão, algo eu quero te dizer, guiado pelo Espírito Santo. Se porventura amanhã o teu dia parecer ser mal, mas creia. Se o começar do teu dia for mal, mas creia que o anoitecer vai ser melhor, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Se a tua noite for mal, lembra que após a noite, a vitória vem ao amanhecer. Eu não sei como você está, como você entrou aqui na casa do Senhor nessa noite, mas a mensagem do Senhor para a tua vida é essa. Posso trazer 1001 versículos, mas o que o Senhor quer de mim e o que o Senhor quer de você, o que é que o Senhor quer tratar nas nossas vidas durante esse período?
é para que nós possamos, o que? Para que possais andar, para que nós possamos andar dignamente, frutificando em todas as boas obras. Como é que está as obras das nossas mãos? Como é que está as nossas obras diante do Senhor? Eu lembro de Pedro, quando ele começou a questionar o Senhor, Senhor, me abençoe, e abençoe, Pedro. Senhor, me abençoe, abençoe. Senhor, me abençoe, abençoe, conforme as tuas obras. Leva diante de Deus, apresenta a Ele juízo, leva as tuas causas, para que Ele possa julgar. Que já chegou a vós, como também, versículo 6, que já chegou a vós também, como também está em todo o mundo. O Evangelho já foi pregado em todo o mundo. Já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouviste. João 15, capítulo 16, foi tratado no mês retrasado aqui, sobre essa pregação desse Evangelho, João 15, 16. E quando eu meditei aqui, eu vi que esse versículo era um cumprimento daquilo que nós estávamos aprendendo ao mês passado aqui. Quando a palavra fala assim, 15, 16. Não, perdoe, irmão. Deixa eu só conferir aqui direitinho que eu anotei. É João 15, capítulo 16. Fala assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Olha o que é que o Senhor Jesus está falando. Naqueles últimos sermão que ele estava dando para seus discípulos. Olha o que Jesus estava ministrando para os seus discípulos quando eles estavam reunidos naquele último sermão ali. E ele disse: não vós escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vás e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha o cuidado, olha o benefício que o cristão tem na mão. Olha o recurso que nós temos, mas não foi dado pelos apóstolos, e sim por Jesus. Ele disse que não foi ele, não foi eu. Ele disse da palavra que não foi você que escolheu a ele, mas ele nos escolheu. E ele nos, o que nomeou para que nós possamos ir e o que? E viemos dar fruto. E os nossos frutos que nós viemos produzir, eles possam permanecer, a fim de que tudo quanto nós necessitamos e pedimos ao Pai, será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Será feito. E tudo que pedis ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O amor tem que estar no nosso coração. O amor é algo que não pode faltar na vida do cristão. E o amor, ele vem, a demonstração do amor, ele vem através do perdão. Aquele que não perdoa é um sinônimo que ele não sabe amar. É um sinônimo que ele não aprendeu ainda a amar. Então, se tem algo no teu coração que você precisa perdoar, perdoe. Porque você perdoando, você está demonstrando que o amor de Cristo Jesus está no seu coração. E quando você dobrar o teu joelho, que você orar, você vai ouvir aquilo que Daniel ouviu. No 24º dia, quando ele, após 21 dias de oração, mas Daniel não cessou, que a Bíblia diz que no 24º dia, ele foi tocado no ombro. Daniel, levanta, porque a tua oração foi ouvida desde do princípio. Quando tu dobrou o teu joelho, a tua oração foi ouvida.
Isso também significa perseverança naquilo que você esteja buscando diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Está em mim. Aí fala assim no versículo 18: se o mundo vos aborrecer, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. E se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. É por isso que o mundo nos aborrece, porque foi o Senhor que nos escolheu para que nós possamos servir, para que nós possamos amar, para que nós possamos produzir, para que nós possamos fortificar no reino do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aos Colossenses, nós vemos na continuação. Porque eu fiz esse resumo, irmão? Porque eu fui lá em João 15,16. Porque eu vejo que tem tudo a ver com o chamado do Senhor, com aquilo que a igreja de Cristo vem tratando. Então o Senhor, Ele está falando na sua igreja. Mas muitas das vezes a incredulidade do nosso coração, viemos e voltamos e saímos o quê? Como terra fértil, sem produzir esses frutos. E a palavra fala no versículo 7, quando fala assim, ó, do capítulo 1 de Colossenses, fala assim: como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Aqui está a referência de um homem que ministrava para aquele povo. Aí ele diz aqui no versículo 8, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Aí houve uma referência, houve uma demonstração que aquele povo tinha um amor muito grande no Espírito. E aí vem o versículo 9: por esta razão, nós também, desde o dia em que o quê? Ouvimos. Desde o dia em que ouvimos, essa referência que aquele povo, isso é Paulo escrevendo, desde o dia que nós ouvimos falar que vocês têm um amor muito grande pelo Espírito, para com os outros, para com os demais, né? Aí Paulo diz assim, ó, por esse motivo, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dado ao nome do Senhor. E ele diz para que seja cheio do Espírito e da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E onde é que nós vimos essa inteligência espiritual? Onde é que nós possamos entender melhor o que é uma inteligência espiritual? Aí eu quero te convidar rapidinho a você aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. E aqui em 1 Coríntios 2, 14 fala assim. Eu vou ler o capítulo, vou ler a partir do 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 fala assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que ama. E se Ele nos escolheu, isso significa que o Senhor nos ama. E se Ele nos ama, isso significa que aquilo que nós viemos pedir no nome dEle, Ele vai nos conceder. Aí vem no versículo 11: porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito? Nós vemos que quando ele fala aqui o Espírito,
A minha Bíblia, na tua Bíblia aí vai estar escrito Espírito com letra minúscula. Porque ele está falando de que o Espírito de quem? De Deus? Não, ele está falando o Espírito do homem. Aí é por isso que ele diz assim, ó, por qual dos homens que sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aí nós vemos que aí agora esse Espírito de Deus está escrito com E maiúsculo, porque significa que esse Espírito não é o Espírito do homem, e sim o Espírito de Deus. Aí ele diz assim, ó, nesse versículo aqui, ele fala assim, ó, senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós temos que buscar esse Espírito de Deus. Nós temos que deixar o Espírito de Deus fluir dentro de nós, para que nós possamos entender as coisas de Deus, porque quando o meu Espírito fala, quando o teu Espírito fala, é uma demonstração que está falando, é o meu sentimento, é o teu sentimento, mas quando o Espírito Santo de Deus fala, pode ir, que é Ele que vai garantir todas aquelas coisas que Ele está ministrando no teu coração, seja qual for aquela ministração que o Espírito de Deus ministrar no teu coração, para que você possa fazer, faça, porque você vai ter êxito, porque o Senhor está nesse negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Aí fala no versículo 13 fala assim, as quais também falamos, não com as palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ou seja, o homem natural, ele não compreende nada, aquilo que é do Espírito Santo de Deus. Mas fala assim, ó, mas não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-lo, porque ele se discerne espiritualmente, ou seja, ele acha, é o eu acho, o eu faço, o eu posso, mas o eu sou é um dos nomes do Senhor. Eu faço, eu falo. Quem tem que fazer, quem tem que falar para o meu espírito é o Espírito do Senhor. Não o meu espírito falar para o Senhor aquilo que tem que ser feito. Porque quem somos nós para contender com o Senhor? Então deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Aí fala assim agora, porque são loucura e não pode entender as coisas, porque se decide espiritualmente. Aí vem no versículo 15 mais, o que é espiritual? Discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu o monte do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos a mente de Cristo. Aí quando nós voltamos, nós vemos que é por isso que a palavra do Senhor aí agora vem e fala, por esta razão nós também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejamos cheios de conhecimento e da sua vontade, em todas as sabedoria e inteligência espiritual, para que possa, aqui agora eu quero finalizar nesse versículo, que é o versículo, essa é a semente que tem que sair plantada no nosso coração,
Aí você diz, irmão, e todas as coisas que você falou anterior, foi em vão? Não. Veio do meu espírito, ministrado pelo Espírito do Senhor, para a tua vida e para a minha vida. Mas se tem uma semente que temos que sair daqui, para que nós viemos ter êxito na nossa vida, e essa semente nesta noite tem que brotar no teu coração, esse versículo 10, porque este é o tema que estamos trabalhando, e não adianta pegar outra coisa, porque essa é a verdade, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em todas as boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite, você se colocar de pé, e vamos fazer uma oração finalizando os trabalhos dessa noite, e que você possa sair daqui refletindo esse versículo 10 na tua mente, que você possa levar essas palavras na tua mente, no teu coração, e que você possa buscar discernimento do Espírito Santo de Deus, para melhor você entender aquilo que o Senhor quer da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Santo Deus e Pai, Deus, graça nós te damos na noite desse dia, pela tua semente chamada a tua palavra, Deus, que veio até a nós na noite desse dia. Talvez, ó Deus, foi um dia cansado para muitos. Talvez, ó Deus, está sendo ainda, ó Deus, uma noite ainda cansada, fadigada, mas o Senhor tem refrigério. O Senhor tem refrigério, ó Deus, para as vidas, para aquele que se encontra cansado na noite desse dia. Eu te apresento agora a tua igreja, Senhor, que após, ó Deus, uma rotina semanal, ó Deus, se encontra aqui agora. Ó Deus querido e santo, e nós queremos sair daqui com a tua proteção, com a tua cobertura espiritual sobre as nossas vidas. Por isso eu te apresento cada vida presente aqui. Eu te apresento cada pessoa que entraram aqui, ó Deus, com problema. Eu te apresento cada pessoa que entrou aqui, meu Pai, preocupado, ó Deus, talvez com diagnóstico, ó Deus, que recebeu, ó Deus, de um médico. Eu te apresento cada pessoa que esteja, ó Deus, aqui e que esteja nos assistindo também, ó Deus, querido Santo, se porventura estiver sentindo mal, algum mal-estar, agora que seja curado em nome do Senhor Jesus. Seja qual for o problema que essas pessoas estejam passando, que receba a shalom do Senhor sobre a sua vida na noite desse dia. Por isso, Pai, eu te apresento todas essas vidas. Continua abençoando, ó Deus, querido Santo, especialmente o nosso pastor presidente deste ministério e toda a comitiva pastoral desse ministério. Eu te apresento todos, ó Deus, querido santo diácono da tua casa, te apresento todos os obreiros, te apresento todos os membros, visitantes, congregados da tua casa. Continua abençoando a tua igreja, continua, meu Pai querido e santo, ministrando, ó Deus, os corações dos teus filhos, ó Deus querido e santo, para que eles não venham a ser só ouvintes da tua palavra, mas venham a sair por essa sendo um ouvinte da tua palavra. Por isso, Deus querido e santo, eu te peço, nos dá uma noite de sono reparadora. Abençoa o nosso pastor, abençoa a sua família, visita a sua família, visita toda a extensão da sua família, toda a geração da sua família e da sua casa. Deus, dá uma noite de sono abençoada ao teu filho, uma noite de sono reparadora. Vai retrazendo, ó Deus, na noite desse dia, um novo vigor para o teu filho, para que, ó Deus, após o amanhecer, que a força dele venha estar renovada no Senhor. Deus, eu quero te pedir, Senhor, continua abençoando a tua filha também, ó Deus, que ministrou os louvores, teu filho Samuel, na noite desse dia. Leva teus filhos em paz e segurança, livra do homem, ó Deus, sanguinário, livra, ó Deus, dos carros desgovernados, todos os projetos que vêm em nossa direção, que seja frustrada em nome do Senhor Jesus. Deus, e especialmente, nos abençoa com a noite de sono reparadora no Senhor. Muito obrigado. Continua abençoando a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E com as nossas orações silenciosas, estamos nos despedindo em nome de Jesus.